Nós estaremos no mês de janeiro buscando conselhos para o novo ano. Eu sei que este início de um novo ciclo, ele traz muitas esperanças, muitas metas. E por vezes temos aquelas frases de quero um ano diferente, faça algo diferente, não adianta buscar resultados diferentes se fazemos sempre as mesmas coisas, e existe um fundo de verdade nessas coisas, mas a questão é, quais são os conselhos, né? Aonde a Bíblia ela vai nos aconselhar a viver esses novos tempos, quais as posturas, quais as metas, quais as atitudes nós devemos ter diante desse novo ano. Nós poderíamos abrir em qualquer texto da Bíblia, qualquer livro da Bíblia, e encontraríamos lições, mas vamos estar olhando para 4 textos ao longo deste mês, no livro de Neemias, e buscando então conselhos para este novo ano. O primeiro texto que nós vamos olhar, o primeiro texto que nós vamos expor é Neemias capítulo 1. Eu estarei fazendo a leitura do texto e eu peço a você que acompanhe essa leitura. Nós temos uma diversidade grande de versões bíblicas, então eu vou ler e eu peço que você acompanhe. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouviu essa palavra, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus. E eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a mim, ou melhor, a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei dentre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, eu os cumprirei. Então, ainda que estejam espalhados, eu os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e a tua mão poderosa. Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Neste tempo eu era o copeiro do rei. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos a iluminação do seu Espírito sobre este texto, Pai. Como somos incapazes, Senhor, por nossa própria inteligência, de olhar para este texto, Pai, e ter as nossas vidas transformadas, mas através do poder do seu Espírito Santo, através do poder transformador da sua palavra, nós cremos que vidas serão transformadas, convertidas, animadas, curadas nesta noite, corações irão se quebrantar diante do Senhor, e vidas serão restauradas, Pai. Abençoa-nos, Deus. Obrigado por esta palavra, e obrigado pela liberdade que temos de abrir esta palavra, de pregar esta palavra, de ouvir a sua poderosa voz. Abençoa, Pai, os teus servos, filhos e aqueles que entraram por essas portas, possam ter esta palavra, esta semente plantada em seus corações, e que venha florescer, frutificar, crescer
É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um novo ano, queridos, sempre traz expectativas. E aí nós temos as resoluções de um novo ano, né? As metas, coisas que nós desejamos conquistar. Várias áreas da nossa vida nós planejamos, às vezes não perseguimos tanto, mas temos em mente coisas que nós desejamos para o ano de 2025 e poderíamos aqui relacionar algumas se nós tivéssemos tempo. Podemos dividir essas metas nas várias categorias: nossa vida profissional, nossa vida financeira, nossa vida familiar, a igreja, nossa vida espiritual. Talvez alguns em 2025 queiram perder alguns quilos, outros desejam parar de beber refrigerante, começar a faculdade finalmente, postergando durante alguns anos, mas em 2025 eu vou começar a faculdade ou vou fazer aquela pós que pode me ajudar no meu emprego, que pode me ajudar na minha carreira profissional. Esse ano eu faço um curso, este ano eu compro aquela passagem para nós fazermos aquela viagem que já está sendo planejada há tantos anos. Tantas metas nós temos. Essas não são coisas ruins, tá? São coisas boas, até mesmo necessárias. Devemos de fato planejar. E temos também a categoria das coisas espirituais, e por vezes fazemos uma separação, fazemos uma distinção, né, entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual, e vivemos essa vida dupla aí. Como espiritual, eu quero ler a Bíblia toda esse ano, eu quero orar mais, eu quero ler alguns bons livros e crescer no conhecimento, eu quero frequentar a igreja, eu quero servir, eu quero estar envolvido com o corpo. São coisas boas. E o que você tem planejado então para este novo ano? Uma coisa nós já sabemos, queridos: não avançaremos espiritualmente, e o meu foco será espiritual e comunitário nessa noite. Não avançaremos espiritualmente se não for através do poder de Cristo, que é manifestado na pessoa do Espírito Santo. O Espírito que está conosco, o Espírito que está falando aos nossos corações, morando em nós. Dependemos do nosso Senhor para darmos os passos mais simples. As atitudes mais simples, elas precisam ser dadas, os passos mais simples em dependência ao nosso Senhor. Por isso, antes do primeiro trimestre, muitos já começam a desistir das metas que foram estabelecidas. Por quê? Porque tentam vencer pela força do seu próprio braço. Tentam declarar como resolução ou meta que este ano vai ser diferente porque eu. E é exatamente aí que nós já começamos perdendo a batalha. Porque nós sabemos, pela história da nossa vida, que nós não somos tão perseverantes assim. Que nós temos uma tendência a abandonar as coisas pelo caminho. Que nós temos uma tendência a deixar quando as dificuldades elas se levantam, quando os problemas eles se levantam, ou por vezes nem mesmo nos levantamos para fazer, porque quando nós olhamos as curvas que teremos pela frente, já nos abate um desânimo, uma falta de força e até mesmo uma falta de fé. Solução para isso? Depender de Deus, depender daquele que é autor e consumador da nossa fé. E quando nós olhamos para Neemias, nós estamos olhando para um contexto assim, desafios tremendos que temos à frente, e o Senhor guiando e abençoando o povo de Israel através da vida de Neemias. Neemias, ele trata de tempos de mudança, tempos em que nós precisamos nos levantar e agir. O ponto central do livro é a volta do povo do exílio da Babilônia. Por isso que eu disse que aquele texto que nós lemos no início, ele está diretamente ligado a esse texto. Porque o que está acontecendo? O povo retorna do exílio. E ele retorna do exílio, o seu coração está cheio de alegria e de esperança por esse retorno, mas o povo encontra uma Jerusalém, uma cidade, e as cidades destruídas. Muros, olhando para Jerusalém, muros destruídos, portões queimados. Neemias é um dos instrumentos de uma peça, sendo central neste livro,
Mas Neemias não é o herói da história, mas o próprio Deus. O povo volta após 70 anos de cativeiro, e eles voltam para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir os muros. Diante dos escombros de uma cidade destruída pelo povo babilônico, muros e templos destruídos, nós vamos buscar princípios que podem nos ajudar nos desafios que nós teremos para este próximo ano. Aqui em nossa igreja, você está nos visitando, somos gratos pela sua visita, mas em nossa igreja também temos vivido tempos de reconstrução, ou talvez uma palavra mais apropriada, tempos de reforma. Temos olhado com muito carinho para as nossas várias atividades, temos planejado o futuro. Tivemos um momento especial no dia 21 de dezembro, aniversário da igreja, onde nós conversamos como igreja sobre o planejamento futuro. Nós também temos vivido momentos de restaurar os muros, de novos começos, como teremos o grupo de discipulado, nosso grupo de adolescentes, embaixadores do rei e tantas atividades. Temos muitos desafios pela frente. E o livro de Neemias é esse manual que trata de restauração. O ensino de Neemias, ele é um ensino que precisa, de uma forma urgente, ser pregado, exposto, porque, além de um livro fabuloso, maravilhoso, ele nos inspira a avançarmos e nos ensina princípios para que possamos avançar de acordo com a vontade do nosso Deus. Dentre os muitos ensinos para o tempo de reconstrução, olhando para Neemias e olhando para as nossas vidas, dentre os muitos ensinos que nos motivam a avançar, eu gostaria de destacar um apenas hoje, apenas um conselho extremamente importante, basilar para o próximo ano, que você vai poder aplicar em qualquer área da sua vida. É interessante que normalmente quando nós olhamos para Neemias, nós ouvimos pregações sobre o livro de Neemias. Neemias, ele é um grande líder. Então esta é a ênfase dada a Neemias. Neemias é um líder, mas além disso, Neemias é um homem de oração. Talvez uma ênfase que não é tão pregada, exposta, mas para que você tenha ideia, quando nós abrimos este livro, em todos os seus capítulos, nós vamos ver que Neemias, ele vai ter 10 orações neste livro. Ele começa com uma oração, capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4 ele está orando, no capítulo 5 ele está orando, no capítulo 6 temos 2 orações, no último capítulo nós temos 4 orações de Neemias, e ele começa orando, e o último versículo de Neemias é uma oração clamando pelo poder de Deus. Neemias então é um homem de oração, é um homem que entende o quanto depende do Senhor para avançar, o quanto depende do Senhor para a obra e os desafios que se colocam à frente dele. Na verdade, ele é este grande líder. Existe esta ênfase no grande líder exatamente porque ele é um homem de oração, porque ele é um homem que depende do Senhor e que reconhece a sua dependência, a sua pequenez. Então ele recorre a Deus, e diante disso nós estaremos olhando para este texto e olhando para a oração de Neemias, tendo como conselho para este novo ano, ou o primeiro conselho nessa pequena série que nós teremos no mês de janeiro. O primeiro conselho é: nós precisamos orar mais, nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, nós precisamos reconhecer que não somos tão perseverantes quanto nós achamos que somos, nós precisamos reconhecer que nós não somos tão fortes como nós achamos que somos, e diante disso nós precisamos orar mais, reconhecendo a nossa dependência do nosso Deus. Os servos de Deus, eles oram,
Aqueles que são autossuficientes, não. Aquele que olha para o espelho e pensa: olha, eu estou bem, eu consegui alcançar, eu cheguei, estou chegando ou estou conquistando pelas minhas próprias forças. Esses autossuficientes não oram. Quem está satisfeito consigo mesmo não ora, não reconhece, não enxerga as necessidades. Os que não conhecem a Deus e não confiam em Deus não oram. Os murmuradores reclamam, não oram, mas os servos oram. Aqueles que reconhecem a sua dependência oram. Aqueles que reconhecem sua fraqueza, a sua falência, esses oram. E eles buscam socorro. E nós veremos, nessa estrutura da oração de Neemias, que em primeiro lugar, Neemias, ele adora o Senhor. A estrutura da oração de Neemias tem o que deve ter na nossa oração também: adoração, confissão, conhecimento da palavra e súplica. Quando nós olhamos para esta oração, nós identificamos esses elementos, e são esses elementos que eu gostaria de destacar. E aí você vai dizer: pastor, mas são só esses? Não, o texto é riquíssimo, mas nós vamos olhar para esses elementos nesta noite, enxergar que eles precisam fazer parte da nossa oração e que nós precisamos orar mais. O primeiro então é a adoração. Quando nós olhamos para o versículo 5 e versículo 6, nós vemos: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para atentar à oração do teu servo hoje faz diante de ti, dia e noite. Quando nós olhamos para a adoração, eu gostaria de destacar ainda nas entrelinhas, não é? Quando o texto diz que Neemias, ele orava dia e noite. Oração, queridos, não deveria ser uma lembrança distante ou algum tipo de amuleto de fala mística para tempos difíceis, para tempos de problemas e tempestades das nossas vidas. Oração deve ser diária e constante. Nós vamos ver isso em Neemias, nós vamos ver isso em Paulo, nós vamos ver isso em nosso Senhor Jesus Cristo, homens de oração. O texto vai nos dizer que Neemias orava de dia e de noite. Por quanto tempo Neemias orou? Por quanto tempo Neemias orou desde que ele ficou sabendo da destruição de Jerusalém até o dia em que ele foi falar com o rei? Nós veremos isso. Talvez você pense: foram 1, 2 dias, 3 ou 4, uma semana. Nós veremos, guarde isso. A oração, ela deve ser constante em nossas vidas. Oração não é uma lembrança distante, algo para ser feito de vez em quando. Neemias orava sempre, todos os dias, colocava diante do Senhor a sua petição, colocava diante do Senhor as necessidades do povo. Nesse início de oração, antes de pedir, e por vezes, quando nós pensamos em oração, nós estamos pensando naquela lista de pedidos. Então parece que nós estamos diante de um gênio da lâmpada ou um super Papai Noel para poder atender todas as nossas demandas e pedidos. Neemias ainda nos ensina como nós devemos começar, e devemos começar nesta vida constante de oração, adorando o Senhor. Ele reconhece os vários atributos de Deus. Aqui atributos são características. Ele trata da soberania de Deus. Na sua oração ele vai tratar do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da capacidade, da disposição de Deus em ouvir a oração dos seus filhos. E isso é algo maravilhoso, queridos. Nós não estamos falando, não é como se nós estivéssemos falando para uma parede. O nosso Senhor, ele tem essa disposição de ouvir a oração. E como nós somos inaptos em orar, como nós não sabemos orar, isso é algo sensacional. Todas as vezes que nós começamos a conversar com Deus, a Trindade, ela se movimenta, porque o Espírito,
ele conduz esta oração ao Filho, que intercede ao Pai. O Espírito, ele intercede com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos pedir, quando nós não sabemos nem mesmo o que pedir, ou como falar. O Espírito age levando ao Filho, e o Filho leva ao Pai. A Trindade está completamente envolvida. Naquele momento em que você diz, meu Pai, meu Senhor. Neemias nos ensina que começamos adorando a Deus, começamos dizendo o quanto Deus é maravilhoso, quanto o seu amor é infinito, quanto a sua soberania e a sua providência, ela tem cuidado e sustentado as nossas vidas. Talvez você seja um cristão há muito tempo, ou talvez não, esteja aqui nos visitando, mas o fato é, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor sustenta esta criação e ela ainda não ruiu, porque a boa mão do Senhor, ela está sustentando todas as coisas. Neemias reconhece isso, reconhece esse amor, reconhece essa misericórdia, reconhece essa fidelidade. E por que é tão importante que comecemos a orar desta forma? Porque ao olhar para a oração de Neemias, ele não segue para outros elementos da pregação, como os seus pedidos, as suas súplicas, antes de se lembrar da grandeza e do caráter da pessoa a quem a nossa oração ela se dirige. Neemias está recordando e se lembrando para quem que ele está pedindo. Ele não está pedindo para um outro homem que talvez consiga ajudá-lo. Você já pediu ajuda a alguém, ou alguém já veio te pedir ajuda, e a palavra é assim, você pode me ajudar? E a pessoa diz assim, olha, se estiver dentro das minhas possibilidades, olha, se eu puder te ajudar. Somos homens e de fato em alguns momentos não podemos fazer nada. Mas Neemias, ele começa orando e adorando, relembrando as características de Deus, exatamente para mostrar a quem esta oração está sendo dirigida. Há um Deus que comanda todas as coisas, há um Deus que pode, há um Deus que tem poder, que nada é impossível para Ele. Na leitura anual, nós estamos novamente começando a ler a Bíblia, e aí Gênesis está lá, Abraão e Sara, 99 anos, e o anjo vem, e ele diz, olha, daqui a um ano eu retorno, e Sara vai estar grávida, vai ter dado luz, e Abraão coloca em seu coração a sua visão das impossibilidades, afinal de contas, tem 99 anos, Sara, já não tem condições de engravidar, e Sara, dentro da sua tenda, ouvindo a conversa ali, estava ali cuidando dos seus afazeres, ela ri, não um riso de esperança, mas um riso debochado de, que coisa, que sandice, que loucura, eu vou engravidar, daqui a um ano eu vou estar, e o anjo diz, olha, você riu e duvidou? Ela diz não, e ele diz sim, e aí o anjo diz algo que precisa ecoar em nossos ouvidos, há alguma coisa impossível para Deus? Há algo que seja impossível para Deus? É isso que Neemias, ele está lembrando. Não há nada impossível. Jerusalém está destruída, os muros estão queimados, ou melhor, os muros estão destruídos, os portões queimados, o templo foi saqueado, os utensílios do templo profanados, e Neemias agora se coloca diante do Senhor para orar, pedindo pela restauração. Mas antes disso ele quer se lembrar, ele quer, diante desse momento de angústia e tristeza, se lembrar a quem a sua oração se dirige, e ele diz, há um Deus que é soberano, há um Deus que tem em suas mãos as providências, que comanda todas as coisas, e que ainda que eu não consiga enxergar, eu vou colocar diante do Senhor. E é claro, queridos, que Deus, em sua providência, Ele nos atenderá ou não atenderá, e tempos depois, talvez você viva essas experiências de olhar, se você já tem um pouco mais de idade, você olha para trás e agradece a Deus, dizendo, muito obrigado, Senhor, porque há 20 anos atrás, o Senhor não atendeu aquela oração que eu fiz, porque se tivesse atendido,
talvez eu estaria destruído, talvez a minha vida estivesse, talvez eu não estivesse nem estivesse mais aqui. É a soberania, a providência de Deus, é o poder de Deus, mas nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades. Neemias nos ensina isso, mas o que ele faz antes? Ele adora o Senhor e ele se lembra: a quem eu estou orando? Com quem eu estou falando? Olhamos para a nossa igreja e essa deve ser a direção. Uma igreja que ora e que adora a Deus, uma igreja que está constantemente se lembrando a quem nós servimos, a quem nós estamos servindo. Por que nós estamos aqui no primeiro domingo do ano? Ainda teremos 51 domingos e nesses 51 nós estaremos reunidos. E por que estamos fazendo isso? Porque estamos aqui nesse ambiente social, porque estamos aqui para nos encontrar com os nossos irmãos, isso também, mas acima de tudo isso, nós estamos juntos porque somos servos deste Deus misericordioso, e nos lembramos a cada domingo a quem nós servimos, nos lembramos a cada domingo quem é este Deus poderoso, salvador, transformador, resgatador. Neemias nos chama à adoração, e como igreja, uma igreja que deseja avançar, que quer ver batismos acontecendo, que ora todos os domingos pelo crescimento da igreja, que quer viver relacionamentos saudáveis, que quer ter aprofundamento na palavra, que deseja ser relevante nesse bairro, fiel na pregação do Evangelho. Este é o caminho da adoração, o caminho de nos relembrar aos nossos irmãos a quem nós estamos servindo e colocar diante deste Senhor as nossas necessidades. Mas o segundo elemento, então, também extremamente necessário, é a confissão. Neemias vai confessar os pecados do povo diante de Deus. Versículo 6, a última parte do versículo 6, ele diz: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos o mandamento, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. O segundo elemento que nós enxergamos aqui extremamente necessário: confissão de pecados. Sabe por quê, queridos? Porque nós vivemos em uma sociedade que diminuiu este conceito de pecado, minimizou o efeito, e parece que o pecado é apenas uma atitudezinha, um probleminha e uma pedrinha ali no caminho. Mas não, basta você ler os 2 primeiros capítulos de Gênesis e ver o esplendor daquela criação, a liberdade que aqueles 2 seres, aqueles ali sim, que tinham um arbítrio, uma escolha livre. Depois da queda, capítulo 3, a tamanha morte que assume, a tamanha depravação, essa depravação radical que toma todo o ser humano. Pecado não é só uma pedrinha no caminho, queridos, é uma grande afronta contra a santidade de Deus. E então, o que nós precisamos fazer diante da impossibilidade, neste tempo presente, de não pecar? Vivemos entre o já e o ainda não. Já somos salvos, já somos remidos, transformados, mas ainda não vencemos completamente. Por quê? Porque ainda existe essa natureza carnal. E diante disso, diante dessa caminhada de tropeços, qual a nossa atitude? Esconder e tentar varrer para debaixo do tapete os nossos pecados, os nossos erros? Não, confessá-los diante do Senhor. E é exatamente isso que Neemias faz. Neemias, ele chora pela condição do povo. Neemias chora. Neemias estava no palácio, exercia uma função que era uma função de responsabilidade. Neemias comia bem, se vestia bem, dormia bem, mas quando ele sabe da condição do povo, ele chora, ele jejua, o seu coração está agora contrito, e ele confessa pecados. Neemias sabia que o pecado da desobediência e idolatria tinha consequências.
O muro estavam destruídos, portões queimados e templo saqueado por conta da desobediência e da idolatria de Israel. Se Jerusalém fosse restaurada, ela precisaria ser reerguida com base na confissão de pecados. O povo precisaria mais uma vez confessar os seus pecados. Então Neemias é específico quando ele ora, e ele diz: nós não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, seu servo. O mais impressionante aqui, queridos, é a própria inclusão, é o reconhecimento de que eu faço parte deste povo. Nós vemos dois princípios aqui. O primeiro princípio é o princípio do pacto. É muito normal, infelizmente, olhando para o nosso contexto de igreja, que quando a gente vai falar algo da igreja, a gente se coloque a parte dela, né? Não, a igreja precisa melhorar porque ela precisa abraçar mais. Não, essa igreja precisa vibrar mais. Olha, essa igreja precisa evangelizar mais. Essa igreja precisa fazer isso e aquilo, e aí nós nos colocamos fora. O problema é dos outros. O problema não sou eu. Eu sou perfeito e apto a julgar todo o corpo. Mas o problema é a igreja. Olha a igreja como é que está. Sabe o que Neemias faz? Ele diz: é o nosso pecado. O erro é nosso. Porque existe um pacto entre nós. E este pacto nos une como um corpo. E neste corpo, quando o dedinho ele sente dor, todo o corpo sofre. Quando você dá uma topada e aquele dedinho mindinho do pé bate na quina da porta, todo o corpo sofre. Então nós temos que parar com essa atitude de tentar olhar numa posição tanto quanto exaltada e arrogante, dizer: olha aí, os problemas da igreja, não os nossos problemas. E temos problemas, claro que temos. Não estamos negando os problemas, mas não estamos aptos, não somos aptos e nem perfeitos ao ponto de olhar e nos sentir juízes diante do corpo e dizer: olha quantos problemas. Não, os problemas somos nós. E os problemas são nossos. O pão é nosso, o Pai é nosso, os pecados também precisam ser confessados diante do Senhor. Então a atitude deve ser o nosso pecado, Senhor, diante do Senhor, para que o Senhor nos perdoe. Assim, os pecados dele são também os pecados do povo dele. Neemias não tenta se distanciar dessa situação de miséria e tristeza. E em segundo lugar, ele se reconhece como um pecador. Não é só: não, eu estou aqui no meio desse povo, eu estou um pouquinho melhor do que eles, mas eles realmente são muito pecadores. A realidade é que Neemias também se reconhece como um pecador. Aquele que serve a Deus e vive esta vida de membresia, ele entende isso. Não é o pecado da igreja, é o nosso pecado. Somos um corpo, somos responsáveis uns pelos outros, somos responsáveis por identificar, mas responsáveis também por confessar os nossos pecados. Estamos juntos, e juntos nesta caminhada clamamos pelo perdão de Deus juntos. Neemias não fica culpando o povo, não fica tentando encontrar culpados, mas ele confessa e diz: Senhor, este é o nosso pecado, nós falhamos, nós abandonamos o mandamento, nós não cumprimos, nós não fomos obedientes. E ao invés de apontar o dedo para o povo, Neemias, ele levanta as mãos em fervente oração, pedindo pelo perdão. Em terceiro lugar, e nós já vamos caminhar para encerrar, Neemias, nós vemos na oração de Neemias o conhecimento da palavra. Versículo 8 vai dizer: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados, aqueles que estavam espalhados longe da sua terra, estejam nos lugares mais distantes, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para habitar o meu nome. Neemias, ele conhecia a promessa de que
se o povo desobedecesse, o povo seria espalhado pela terra. Mas quando ele se arrependesse, Deus iria juntar ele novamente no lugar em que ele estabeleceu, para que o seu povo pudesse viver. Então, queridos, conselhos para o novo ano: ore. Em sua oração, adore o Senhor. Reconheça a grandeza, os atributos, as características de Deus, seu amor, sua misericórdia. Em sua oração também confesse. Seja específico e diga para Deus: Deus conhece. Você não está enganando Deus se de alguma forma você tenta esconder o seu pecado. Confesse o seu pecado a Deus, mas também ore de acordo com a palavra. Isso é um problema seríssimo. É interessante que as pessoas dizem assim: não, porque lá no culto, oração na igreja, né? Não, a oração, a palavra é o mais importante. A palavra, a pregação. Porque elas fazem uma desconexão, né, entre a leitura inicial, que é a leitura da palavra, a oração de adoração que é feita após, ela precisa ser uma resposta à palavra, e ela precisa ser bíblica. Então a palavra está presente na oração. A palavra também está presente nos cânticos, onde nós cantamos nessa noite a maravilhosa graça de Deus, a bondade de Deus, e só em Jesus. A oração pastoral, ela precisa ser bíblica, clamando as promessas de Deus em cuidar do seu povo, relembrando ao povo que nós temos um Deus que cuida de nós nas mais diversas situações. E a exposição precisa ser bíblica, a ministração da ceia precisa ser bíblica. A palavra, ela é central, assim como ela precisa ser central em nossas vidas. A palavra, ela precisa ser o combustível que alimenta as nossas orações. Eu não sei se você faz esse exercício maravilhoso. Você está ali fazendo a sua leitura diária, a sua devocional, e você está lendo um texto bíblico, e aí você ora aquele texto que você está lendo. Você está lendo, por exemplo, aqui, né, o texto de Neemias, quando ele adora o Senhor, e aí você para naquele momento da leitura e você começa então a orar, adorando o Senhor e dizendo para Deus: Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor tem cuidado de nós. E de repente você vê a confissão de pecados e você ora de acordo com a palavra. Por quê? Porque a palavra, ela precisa ser o combustível que alimenta as nossas orações. Quem ora tendo a palavra como base, ora segundo a vontade de Deus. A oração, ela não serve para de alguma forma vencer a relutância de Deus em nos abençoar. Não, eu vou orar muito, porque aí eu vou fazer com que Deus faça aquilo que hoje Ele não quer fazer, mas se eu continuar orando, eu vou conseguir. Não é para isso que a oração serve, né? Mas é exatamente para transformar o nosso coração e para fazer com que nós possamos enxergar essa disposição de Deus em nos abençoar, cuidar de nós, derramar o seu amor e a sua misericórdia sobre nós. Por isso é tão importante nós estarmos juntos, para nos lembrarmos disso. Ah, pastor, mas eu não sou crente. Então que bom que você está aqui para descobrir que existe um Deus que cuida do seu povo, que existe um Deus que ouve a nossa oração, as nossas súplicas, que perdoa os nossos pecados, que é grande, majestoso, misericordioso. Nosso Deus é um Deus de graça, que restaura o caído e não rejeita um coração quebrantado. E é isso que Neemias faz. Ele cita a palavra dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor espalhou o povo por conta da obediência, mas nós iremos orar e nos arrepender, e sabemos que o Senhor vai juntar este povo novamente, porque o Senhor assim prometeu. E em último lugar, ele vai agora pedir. A súplica ficou para o final. Ele adorou, reconhecendo quem Deus é. Ele confessa o seu pecado, pedindo perdão. Ele cita a palavra, ele ora a palavra, demonstra conhecer, e agora ele vai suplicar. E o versículo 11, ele vai dizer: ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo. E a oração dos teus servos, né? Ele não era o único orando, e que se agrada de temer o teu nome.
faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Tendo reconhecido a grandeza de Deus, confessado o próprio pecado e o pecado do povo, e voltado-se às promessas de Deus, relembrado as promessas de Deus, agora ele pede que Deus o dê sucesso, quando ele for falar com este homem. E que homem é este, né? No primeiro versículo do capítulo 2 nós vemos: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e o ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Neemias, ele agora vai suplicar, e ele vai pedir que Deus esteja intervindo no coração do rei. Ele reconhece que o rei é a chave para o plano. A chave terrena para a reconstrução era o rei. Era a disposição do coração do rei em atender os seus pedidos. Mas ele sabe que Deus é a chave para mudar o coração do rei. Então, o centro e a chave para resolver o problema que ele precisava era o rei. Ele precisava de uma carta, de material, de uma comitiva, de levar isso tudo para Jerusalém. Então ele precisava da disposição do rei no momento certo. Mas também ele entendia e sabia que era Deus a chave para mudar o coração. É interessante que nós vemos aqui nessa súplica que o intercessor, aquele que ora, não é alguém ocioso ou preguiçoso, mas é alguém que ora e age. Neemias orou, jejuou e lamentou. E aí eu perguntei, por quanto tempo? Logo no primeiro versículo ele vai dizer que eles estavam no mês de Quisleu, quando ele vai receber essa comitiva que vinha de Jerusalém. Mas no capítulo 2 ele diz que já estão no mês de Nissan. E do mês de Quisleu para Nissan são 120 dias, 4 meses. Foram 4 meses orando, 4 meses jejuando, 4 meses esperando o momento certo para poder ir ao rei, para poder levar as suas demandas, levar as suas preocupações, seu semblante ficando triste, preocupado. Mas por 4 meses, 120 dias, ele jejuou, lamentou e chorou diante do Senhor. Ele colocou esta causa diante de Deus, mas também colocou diante do rei. A oração, ela não é um substituto para o trabalho. A oração é o maior trabalho. Às vezes nós planejamos, pensamos, e aí a gente faz aquela oração de 5 minutos, Senhor, abençoe. Não, a oração é de fato o trabalho. É debaixo de oração. O que antecede tudo é a oração. A oração é o trabalho. Neemias ora e toma medidas. Vai ao rei, informa sobre a condição do povo, faz o pedido, pede carta, mobiliza o povo, e ele vai lá e triunfa sobre as dificuldades, encontra a disposição. O intercessor compreende que o coração do rei está na mão de Deus. O coração do rei estava na mão de Deus. Neemias compreende que o maior rei da terra está debaixo da autoridade e do poder do nosso Deus. Então Deus comanda todas as coisas. E as nossas súplicas são colocadas diante do Senhor, os nossos pedidos com essa disposição. Eu sei que as situações são difíceis, problemáticas, e por vezes nos afetamos por tudo isso, mas precisamos entender que existem chaves, existem momentos muito importantes e orações e pessoas muito importantes que podem nos abençoar e nos ajudar, mas antes de tudo isso, precisamos entender que todas essas coisas, elas estão na mão do nosso Senhor, do poderoso Deus. Ele sabe que só Deus pode inclinar o coração do rei para atender o seu pedido. Neemias compreende que a melhor maneira de influenciar os poderosos da terra é ter a ajuda de Deus Todo-Poderoso. E eu concluo então. Temos muitos desafios pela frente, queridos, mas antes de qualquer coisa, precisamos orar. Oração não é uma tarefa fácil. E diante disso poderíamos sair daqui, diante da imensidão da obra, diante do reconhecimento dos nossos pecados, da nossa fragilidade, nós poderíamos pensar, são desafios grandes demais, pastor, mas essa palavra aponta para a tranquilidade,
Porque nós não estamos sozinhos, porque nós temos um modelo e um mestre para nos ajudar, para nos conduzir. Não houve alguém que amasse mais a oração do que o nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de nos deixar um modelo de oração. Se você for lá olhar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, o Senhor começa adorando a Ele, reconhecendo o quanto Ele é santo, o quão Ele é maravilhoso. Jesus nos deixa um modelo de oração. Jesus era um homem de oração. Jesus, antes de escolher os seus 12 apóstolos, Ele ora durante toda uma noite. Quantos aqui, queridos? Quantos de nós, né, tem orado toda uma noite para aquelas decisões importantes? Jesus nos dá exemplo, Jesus aponta a direção para nós, Jesus é o modelo. A vida de oração de Jesus era tão atraente para os seus amigos íntimos, que eles chegaram até Jesus e pediram: nos ensine a orar, nós queremos orar como o Senhor ora. João ensinou os seus discípulos: nos ensine a orar com este amor, com essa paixão. E precisamos então voltar os nossos olhos para os evangelhos e encontrar o Cristo de joelhos orando ao Senhor, e ali encontrar um modelo para as nossas vidas. Pastor, é uma missão grande demais orar, mas nós temos um modelo e os nossos olhos podem encontrar Cristo em sua palavra. Mas nós não só temos um modelo, nós temos um mestre, um professor, alguém que nos conduz nessa caminhada de oração, e é o Espírito Santo. O Espírito é quem nos guia em nossas orações, nos fazendo orar corretamente ao Pai. Ele nos auxilia, nos ensinando a orar como convém. Nem isso a gente consegue direito, né? Mas o Espírito está ali moldando. O Espírito que habita em nós leva a nossa oração até o Filho, conduz esta oração. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é testificado em nós. Não somos, não é qualquer povo, são os filhos que, habitados pelo Espírito, que guiados pelo Espírito, agora se relacionam com o Pai. Nós temos um modelo e um mestre para nos conduzir pelo jardim da oração. E eu encerro com uma fala de um pastor que morreu em 1945, um cristão que morreu em 45, chamado Bonhoeffer, e ele diz: uma criança aprende a falar porque seu pai fala com ela. Nós temos várias crianças pequenas aqui, e se o seu filho tem um pouco mais de idade e hoje fala, ele fala porque você falava com ele, porque ele falava a água errado e você corrigia e repetia, e ele olhava para você falando, e ele falava, e ele começou a falar e acertar, e de repente ele está falando. Por quê? Porque uma criança aprende a falar porque seu pai fala com ela. Ela aprende a falar a língua do pai, né? Ela aprende a falar aquela língua que o pai fala, o idioma que o pai fala, e às vezes até com a entonação e com o sotaque que o pai fala. E Bonhoeffer diz: assim também nós aprendemos a falar com Deus. Por quê? Porque Deus falou e fala conosco. Nós conseguimos falar com Deus porque Deus fala conosco, e Ele fala através da sua palavra. Pela palavra do Pai no céu, seus filhos aprendem a se comunicar com Ele. Ao repetir as palavras de Deus, começamos a orar a Ele. Não oramos com a linguagem errada e confusa dos nossos corações, mas pela palavra clara e pura que Deus falou a nós por meio de Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo devemos falar com Deus, e Ele nos ouvirá. Deus nos ouve, queridos, exatamente por quê? Porque nós falamos, porque nós aprendemos a falar com o nosso Pai, ouvindo as palavras do nosso Pai. Certamente esse ano tem muitos desafios. Nós precisamos entender
que a primeira atitude, o primeiro passo, deve ser oração. Uma oração que adora o Senhor, que confessa pecados, que conhece a palavra, e que suplica, que clama e que pede. Diante disso, vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pelo seu amor, misericórdia, pela sua graça, pelo seu poder. Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir, ouvir sobre o seu poder, soberania, misericórdia, salvação, providência. Obrigado porque o Senhor nos direciona, cuida de nós, une as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. E abençoa-nos, Pai, porque estamos diante do Senhor e diante desta mesa, para juntos adorarmos o Teu nome, nos lembrando do Seu sacrifício, firmando e confirmando o pacto. Muito obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoe as nossas transgressões, a nossa desobediência, as nossas falhas, as tristezas que porventura tomam o nosso coração. Perdoa, Senhor, a desobediência. Nós clamamos, Pai, que o Senhor nos limpe, nos torne alvos mais que a neve, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa a cada dia guiar as nossas vidas pelo poder do Seu Espírito Santo, guiando a sua igreja na profundidade da palavra, no conhecimento da palavra. Queremos ouvir o Senhor falar e aprender a falar com o Senhor através das suas palavras, Pai. Prospera, Deus, abençoa, restaura, salva vidas nesta noite pelo poder do Evangelho. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.